E aí, gente linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como que vocês estão? Tava sumida por aqui, mas hoje, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, vim contar minha história, vim abrir meu coração pra vocês de algo que eu nunca falei por aqui, contar detalhadamente quem é a Franzinha que vocês tanto vê lá pelo Instagram, né? Que se vocês não me seguem, vou deixar aí no arroba. Contar mesmo, sabe? Da onde que eu vim, sobre a minha família. Vocês vão ver que eu vou falar muito aqui, principalmente da minha mãe, pra vocês entenderem como que eu cheguei até aqui, como que eu vim parar aqui nas redes sociais, como que foi a minha infância, como que foi a minha vida e como que eu cheguei aí na obesidade, que é o que eu mais trato aqui no canal, lá no meu Instagram, que é sobre emagrecimento. Antes de mais nada, vou falar pra vocês me ajudar dando aí uma curtida, compartilhando. Isso ajuda muito quando vocês deixam um joinha de vocês aqui. Me conta também nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal e eu vou ficar muito feliz de ler por lá, tá? Então bora lá pro nosso vídeo. Bom, pra quem não me conhece, eu chamo Franciele Vitória Fagundes, eu tenho 22 anos, estou lá no Instagram diariamente postando pra vocês, né, a minha rotina de emagrecimento, essa luta mesmo de emagrecer, e eu quis vir contar hoje pra vocês sobre a minha família, sobre mim, minha história, minha vivência, né, até esses meus 22 anos. Pra quem não sabe, tá, a minha família é composta pelo meu pai, minha mãe e 2 irmãos e mais eu. O meu irmão mais velho, que é o Lucas, o irmão do meio, que é o Luan, e eu sou a caçula da família. E eu quero começar contando um pouco sobre a minha história desde lá do comecinho, desde a minha infância. A minha infância foi uma infância muito boa, graças a Deus, tá? Minha família sempre foi uma família unida, meus pais nunca tiveram nenhum vício, eram pessoas trabalhadores, do bem, a nossa convivência dentro de casa era muito boa. Meu pai com a minha mãe tinha um relacionamento assim muito bom. Porém, gente, com meus 5 anos de idade, tudo isso mudou, tudo isso se transformou, tá? Pra quem não sabe, aos 5 anos de idade, a minha mãe apresentou aí uma doença, tá? Que é o lúpus. E como que esse lúpus manifestou na minha mãe? Vou contar pra vocês, tá? Algo que eu nunca contei. Não conto nem pra ninguém. Que o que aconteceu foi, a gente mora em Itapira, interior de São Paulo. Itapira tá aqui por perto de Campinas, Águas de Lindóia. E a gente tá na divisa entre São Paulo e Minas. A gente tá aqui perto de Campinas, como eu falei pra vocês, Águas de Lindóia, Serra Negra. A gente tá na divisa, então logo aqui pertinho da gente existe uma cidade chamada Jacutinga, que é uma cidade do tricô, né? Uma cidade bem conhecida. Depois Ouro Fino, enfim, bem na divisinha mesmo. Com 5 anos de idade, gente, a gente morava em sítio, tá? Numa fazenda. Essa fazenda se chama Dona Amélia. Tudo começou a partir daí, gente, a mudança da minha vida. Por quê? Porque isso refletiu também na minha pessoa, no que eu sou hoje, tá? Com 5 anos de idade, a gente morava na fazenda. Aí tem a cidade de Itapira, que é onde eu moro hoje. E o bairro que a gente morava, que era Barão. Esse bairro chamado Barão é onde meu pai mora hoje, que é pertencente à cidade de Itapira, porém é um bairro mais distante da cidade, tá? Não é um bairro que fica dentro da cidade. Daqui até lá na casa do meu pai, mais ou menos 30 minutos, tá? De pista aí, pra gente indo de carro. E aí, gente, tudo começou nos dias dos pais. A gente foi comemorar o dia dos pais com meu avô paterno, com o pai do meu pai, aqui na cidade. E como a gente morava no sítio, hora de ir embora pra casa, a gente passou na casa da minha avó, que morava com meu tio. Era uma casa que era um terreno de frente e um terreno no fundo, tá? A minha avó morava no fundo, essa casinha da minha avó era como se fosse uma edícula. A cozinha, assim, era aberto, tinha um banheiro e um quarto. E a casa do meu tio na frente era uma casa maior, que o teto era esses teto normal, igual aqui de casa, sabe? E teto de sítio, vocês sabem que dá pra ver o telhado e tudo mais, é mais aberto. E a casinha do fundo da minha avó era assim. Ah, mas por que você tá contando isso? Bom, a gente foi ver meu avô, e na hora de ir embora a gente passou na minha avó, e como a gente morava no sítio, a minha avó falou pra minha mãe: viu, Silvana, fica aqui em casa, e amanhã cedo vocês vão embora pra casa de vocês. E assim a gente fez. Meu irmão do meio, ele tem uma rinite muito forte. Até hoje, ele sofre muito com isso. E meu pai, bronquite. Então, por eles ter, tá, bronquite e rinite, geralmente eles dormiam na casa do fundo da minha avó, e minha avó ia dormir lá na frente, junto com a gente, comigo, com meu outro irmão, na casa do meu tio, que morava na frente. No mesmo quintal, mas na casa da frente. E assim a gente fez como a gente sempre fazia. Só que naquele dia, gente, tudo mudou. Por que tudo mudou, gente? Aconteceu de um grupo de rapaz, homens, vir, tá, turistar nessa cidade que eu falei pra vocês, que se chama Jacutinga. E no meio desse turismo deles, eles resolveram, gente, assaltar o despachante da cidade. E o nosso bairro, né, como eu falei pra vocês, na divisa, pra eles chegar até São Paulo, que era onde eles residiam, tá, eles precisavam passar aqui pelo nosso bairro, e eles fugiu e veio
parar no nosso bairro. Quando foi de madrugada, a gente acordou, tá? Eu era bem novinha, eu era, tipo assim, 5 anos, 6 anos de idade, mas eu lembro perfeitamente, eu tenho muita essa lembrança na minha cabeça. A gente acordou com um monte de polícia na rua, aquela barulheira, aquela muvuca. E aí a gente descobriu, então, que os ladrões roubaram e tinham fugido e tava ali na nossa área, ali onde a gente tava dormindo. E pediu, né, as polícias falaram pra que fechassem, pra gente fechar as portas, tá? Pra não correr esse perigo. E foi o que a gente fez, tá? Minha mãe, a gente. E quando foi na madrugada, os policiais pediram pra entrar dentro da casa. Eles entraram, viram e foram lá na casa do fundo da minha avó e olharam no banheiro, tudo. E aí a minha mãe falou se eles queriam olhar dentro do quarto, que é onde meu irmão estava dormindo, por conta, como eu falei pra vocês, da rinite, eles dormiam na casa do fundo. E meu irmão, gente, ele dorme, pra quem conhece sabe que ele vira uma pedra quando dorme. Não tem o que acorde aquele menino. E ele já era assim desde muito novo. E o policial falou não. Ele não achou que necessário ver, tá, o quarto, porque já que ele estava dormindo ali. Porém, minha avó tinha um cachorrinho já, gente, daqueles pinchers, vocês sabem. Ele não tem tamanho, mas o que ele não tem tamanho, ele é bravo, ele late, ele não fica quieto. E a minha mãe viu que ele tava fazendo um movimento assim, perto da cama, chacoalhando o rabinho e não parava. E minha mãe achou estranho, mas enfim. Os policiais entraram e enquanto os policiais ainda estavam olhando a casa da frente, onde a gente tava dormindo, né, passando pelo corredor, a minha mãe e meu pai foi deitar a dormir. Tô contando isso que é o que meu pai conta e minha mãe contava, tá? Foi deitar a dormir e a minha mãe achou estranho aquele movimento do cachorro e nisso ela foi olhar embaixo da cama e ela viu assim que tinha uma pessoa lá embaixo e era o ladrão. A minha mãe teve uma reação, eu falo, muito boa, porque ali naquele momento ela fazia assim pro meu pai não entendia, e enfim, o ladrão saiu de frente com a minha mãe, tava com uma arma, tá com uma bala só, gente, deu na mão da minha mãe, do meu pai, e gente, a minha mãe não teve reação, não gritou, não fez nada por conta do meu irmão, tá? E o rapaz aparentava ser uma pessoa do bem, assim, afeição, a fisionomia, isso minha mãe contava, tá, pra gente. Através disso, gente, desse susto que a minha mãe levou, manifestou na minha mãe o lúpus. O que é o lúpus, gente? O lúpus é uma doença que geralmente ela se manifesta e ela faz com que os rins parem de funcionar também, tá? E a minha tia tinha isso também. Isso daí é uma doença que pode passar aí por questão genética também, tá bom? Porém, da minha tia não fez o rim paralisar e da minha mãe fez. A partir daí começa a nossa luta, gente. Minha luta como filha também, tá? Que vivenciei muitas coisas. A partir daí a minha mãe teve que começar um tratamento. Ela teve que parar de trabalhar e começou as dificuldades da nossa vida. A partir daí, meu pai vivia desempregado porque ele cuidava da minha mãe muito bem. Eu falo que o meu pai nessa parte de relacionamento, eu tenho muito orgulho, um orgulho imenso do meu pai que cuidou até o finzinho da vida da minha mãe, que depois eu vou falar pra vocês, minha mãe já faleceu tem algum tempinho, tá? E enfim, gente, aconteceu isso, manifestou o lúpus, a gente começou a passar dificuldade de muitas vezes não ter nem o básico do que comer dentro de casa. E não era fácil vivenciar tudo isso, gente, mas eu era nova e eu já entendia muitas coisas. A minha mãe então começou a fazer um tratamento que se chama hemodiálise. Ela fazia esse tratamento segunda, quarta e sexta. Aqui na nossa cidade não tinha, tá? Hoje em dia, agora tem, eu acho que mais ou menos uns 3 meses que inaugurou, graças a Deus, aqui na nossa cidade. Eu fico muito feliz pelos pacientes que precisa, tá? Nos dias de hoje, mas antigamente não tinha. Então a minha mãe tinha que se locomover desde lá do bairro que a gente morava até a cidade vizinha para poder fazer o tratamento dela, que é um tratamento contínuo, tá? 3 vezes na semana. Minha mãe saía 8 horas da manhã de casa e chegava às 5h20, 5h30 em casa. A partir daí começou nossa luta. Isso daí durou por cerca de mais ou menos uns 4 anos, 3 anos, a minha mãe fazendo tratamento. Aí durante um período o rim da minha mãe voltou a funcionar e ficou durante 2 anos sem precisar fazer o tratamento, tá bom? Só pra vocês entenderem um pouquinho. Após isso, gente, o rim dela paralisou de novo. Eu era bem novinha, tá? Eu era uma menina bem nova, eu tinha ali meus 9, 10 anos de idade. E a partir daí, eu falo que Deus dá caminhos pra gente, né? Percursos pra gente percorrer. O percurso mais fácil ali no momento, mas que lá na frente vai comprometer nosso futuro. E o percurso que é difícil, mas lá na frente vai valer a pena. E eu escolhi o percurso mais difícil, sou muito grata por isso. Aí, gente, o que aconteceu? Com meus 9 anos de idade, pra 10, eu já me vi na responsabilidade de ter que aprender a fazer uma comida, já que a minha mãe fazia tratamento, não parava em casa. Meu pai vivia desempregado, como eu falei pra vocês. A família chamava meu pai, juro pra vocês, de vagabundo por não parar em nenhum serviço, mas ninguém via o que passava de dentro de casa, que o meu pai só ficava muitas vezes desempregado, gente, por conta de cuidar da minha mãe, fazer o papel dele de marido. Eu sei que nada tem a ver uma coisa com a outra, mas tipo assim, eu entendo e hoje em dia eu falo que meu pai está de parabéns, ele fez a escolha que o coração dele mandou e foi uma escolha boa. Aí, gente,
eu aprendi a fazer comida, eu e meu irmão mais novo, tá? Que é o do meio, pra poder ajudar, tá? Minha mãe chegou em mim e falou: minha filha, eu preciso que você aprenda a fazer comida, porque a mãe faz tratamento, o dia que a mãe não estiver em casa, dá pra você ir fazendo janta e tudo mais. E eu aprendi a cozinhar. Com 9 anos de idade, tá? Pra 10, eu já fazia comida. Então minha mãe chegava às 5h20 do tratamento, já chegava com fome, então quando era umas 4 horas, 4h30 da tarde, a gente começava a fazer janta pra ela chegar e já comer. A gente não tinha, gente, o do bom e do melhor. Era muito difícil, tá? Como eu falei pra vocês, teve dia de não ter um arroz, de não ter um feijão. Teve um dia que eu me recordo muito bem que eu chorei muito, gente. Chorei muito. Eu fico até emocionada de lembrar que eu fui fazer apenas um arroz, um feijão, uma comida básica pro jantar, pra minha mãe chegar a comer, e a gente não tinha nem arroz, tá? E na época que aconteceu essa questão do rapaz entrar dentro de casa, o ladrão, né? A minha mãe, ela é uma pessoa que tinha muita fé, uma mulher de muita fé mesmo. A gente somos católicos, né? Minha mãe acredita em Nossa Senhora. E a minha mãe tava devendo A gente mora num bairro pequeno, morava, né? Eu não moro mais, meu pai mora lá ainda. E ela tava devendo no mercadinho. E ela não sabia como pagar esse mercado, tá? Devia, né, por R$ 400. Em oração, ela pediu pra Deus que Deus provê, né? Que viesse de algum lugar esse dinheiro, que ela conseguisse pagar pra gente fazer a compra do mês. E exatamente os R$ 400 que precisava pra pagar, sem ela pedir, tá? A pessoa que tava embaixo da cama lá, né? O rapaz, ele deu R$ 400 pra minha mãe, foi que minha mãe pagou, tá? Minha mãe não pediu, ele deu. Então, assim, tome cuidado de como que vocês vão pedir pra Deus, apesar que o rapaz não fez nada. O rapaz falou na época, né, pra minha mãe que ele era filho de uma mulher pastora evangélica e que ele não era do mal. Realmente, gente, minha mãe fala que ele não fez nada. Ele dormiu à noite ali, no outro dia foram levar ele na rodoviária, enfim, não fez nada. E minha mãe passou ali no caso do filho. Imagine se ela tivesse tido outra reação, né? O que aconteceu com o meu irmão. E ela tinha muita fé, gente, então. E nesse mesmo dia que a gente tava sem arroz, que eu fui fazer comida, eu chorei. A minha mãe viu essa cena, tá? Eu nunca chorava, eu sempre chorava sozinha, eu sempre fui muito quieta, vergonhosa na minha. Não parece, né? Eu sei, pra quem me segue lá no Instagram vai saber sobre o que eu tô falando. Mas sim, eu era muito vergonhosa. Aí, gente, nesse mesmo momento que a minha mãe, né, pediu em oração, uma vizinha, que eu agradeço muito, eu tenho certeza que ela deve estar assistindo esse vídeo aqui. Eu agradeço aqui pra você, sabe? Meu muito obrigada. O apelido dela é Pernambuca. Ela sabe, ajudou muito a gente quando a gente morava de frente com ela, e ela precisou de uma cesta dentro de casa. Então minha mãe, a fé, né, remove montanhas, e realmente minha mãe tinha uma fé muito grande. E aí, gente, com 9 anos de idade, passando dificuldade em casa, eu comecei meu primeiro emprego. Como que eu comecei? A minha madrinha, ela era sacoleira, ela vendia enxoval de cama. Um rapaz trazia lá de Belo Horizonte pra ela roupas de cama em consignação, e aí ela vendia e ganhava uma comissão. O que ela vendia, ela repassava pro rapaz e ela ganhava aquela comissão de 30%, e o que ela não vendia, ele pegava de volta. E eu vi ela vendendo e eu me interessei e comecei a vender também, junto com ela. Então, como eu pegava dela, eu era muito nova ainda, mas eu já tinha uma responsabilidade muito grande. E como eu comecei a vender com ela, então a gente dividia 15% meu, que eu vendia, e 15% dela. Isso se prolongou mais ou menos por 5 anos eu vendendo junto com ela, eu acho que até menos, 4 anos. E depois eu comecei a passar a vender pra mim mesmo. Nessa época também, gente, aí dos meus 11, 12 anos, lá em Jacutinga, que é a cidade das malhas, eles pegam pessoas, tá? Pagam pessoas pra pregar pedrinhas, sabe? Lantejoulas, fazer laços, várias coisas assim, em roupas mesmo, e pagam por peça. Na época, gente, eu ganhava assim por peça 80, 50 centavos, mas eu comecei a bordar com a minha mãe. Eu chegava da escola, né? Eu estudava no período da manhã, era uma aluna muito dedicada, e aí eu chegava à tarde e ia bordar pedrinha, e às vezes, gente, eu bordava tipo assim, das 5 da tarde, 6 da tarde até meia-noite, dava cerca de 8 peças no dia, 10 peças, tipo R$ 8 por dia, que no final do mês dava R$ 200. Eu ajudava minha mãe ali, meu pai, e também o dinheiro da roupa. Com o dinheiro da roupa, gente, de comissão, foi com esse dinheiro que eu comprei meu primeiro celular, na época era um J5, tá? Meu primeiro celular digital. Porque a gente não tinha condições mesmo, não tinha, gente. Foi a partir desse dinheiro que eu comprei meu tênis da Nike, foi a partir desse dinheiro que eu realizei meu sonho. Como eu era estudiosa, sabe aqueles cadernos da Capricho que são mais caros,
lápis da Faber-Castell, era o meu sonho ter, mas meus pais não tinham condição. Então foi a partir do dinheiro das vendas que eu fazia que eu comecei a comprar essas coisas. Uma prima minha que trabalha na empresa que o Thiago, meu marido, tá? Pra quem não sabe, que trabalha hoje, ela conseguia pegar material escolar numa papelaria e depois ia descontando em folha de pagamento. E como eu já era muito responsável, apesar da pouca idade, ela emprestava, tá, pra mim o nome dela. Então eu ia na papelaria quando era da época de escola, comprava material escolar pra mim e pros meus irmãos, e aí depois eu ia pagando por mês essa minha prima. Foi com esse dinheiro que eu fui realizando os meus pequenos sonhos e ajudando muito dentro de casa. Não me arrependo de tudo isso que eu fiz, tá, gente? Enfim, depois de algum tempo me vendo aí, né, vendendo, assim, as coisas, o meu quarto passou a ser um comércio, gente, de verdade, parecia muito. Tudo que batia na porta da casa das pessoas, e as pessoas sabiam que eu vendia, porque é bairro pequeno, tá, gente? Mais ou menos 5 mil habitantes, o bairro, que é onde meu pai mora agora, é onde a gente morava. Então, as pessoas conheciam eu e tudo que batia nas portas delas pra vender alguma coisa, elas falavam pra ir até a minha casa, tá? Então, chegou uma época que eu vendia bolachinha, doce de pote, vendia lingerie, roupa de masculina, roupa feminina, tudo que vocês imaginavam, eu vendia, enxoval de cama. E era assim que eu fiquei 7 anos, tá, gente? 7 anos vendendo as coisas. Bastante tempo, né? Aí, como eu falei pra vocês, minha mãe voltou depois de um tempo a voltar a fazer o tratamento de hemodiálise. Durante um tempo aí, a minha mãe foi na igreja. Não sei se você já viu, sabe aqueles bancos da igreja que tem aqueles pés assim, pra você ajoelhar, sabe? Durante a missa? E aqueles pés dá pra levantar. E aí, uma das minhas tias levantou esse pé e, infelizmente, esse pé caiu bem na perna da minha mãe. Nessa época, a minha mãe machucou a perna, né? Fez, assim, um ferimento bem grande. A minha mãe teve trombose. A minha mãe quase teve que amputar a perna. No dia de Nossa Senhora, minha mãe estava num centro cirúrgico e um milagre aconteceu, tá? Graças a Deus, Nossa Senhora ali fez o seu milagre e a minha mãe não precisou operar. Mas foi uma época também muito difícil. Que além da hemodiálise que a minha mãe fazia, ela ainda ficou muito ruim, com a perna muito, muito grande. E entre várias vezes que a minha mãe passou por muitas e muitas dificuldades e eu tava ali no meio. Como eu falei pra vocês, eu era uma aluna muito dedicada na escola. Eu gostava muito, porém hoje em dia eu vejo como um trauma, tá? Vocês sabem que eu passo com psicóloga, né? E na época, gente, eu não enxergava, mas hoje eu enxergo. Por a minha mãe fazer esse tratamento, nem sempre a minha mãe conseguia estar presente no Dia das Mães ali na escola. Ela sempre mandava minha madrinha, minha tia, mas não ela, e vocês me entendem, né? Eu queria que tivesse a minha mãe ali, mas tudo bem, hoje eu entendo, hoje eu compreendo. Por ela fazer hemodiálise, ela não conseguia estar presente. E quando eu era mais nova, gente, o que acontecia? Na época de ir embora pra casa, no horário, né? Faltando uns 20 minutos pra sair da escola, eu tinha um medo, que eu ficava desesperada. Foi aí que eu comecei a ter ansiedade, porque eu ficava com medo da minha mãe não me buscar. Por conta do tratamento, infelizmente um dia acabaram esquecendo de buscar. Não, na verdade, nem esqueceu, não deu tempo de me buscar. E aí eu tinha esse trauma de chegar a hora de ir embora e minha mãe não me pegar eu. Mas enfim, tudo isso daí vai curando com o tempo, né? Mas eu tô contando isso porque vocês vão entender um pouco da onde veio minha ansiedade, da onde veio minha compulsão, como eu cheguei até aqui. Aí, gente, com os meus 14 anos de idade, eu passei pelo meu primeiro processo de emagrecimento. Eu morava, né, do lado de um comércio. Qualquer dia eu vou em lá, vou gravar pra vocês verem. Eu morava do lado de um comércio e aí eu já criei ali a compulsão de comer doce. Eu era bem gordinha, eu tinha umas 14 anos. Não lembro a minha altura, mas eu já pesava 85 quilos, tá? 85 quilos. E eu comecei o meu processo dentro de casa. A gente não tinha televisão, gente. Não tínhamos condição pra nada. Não tinha televisão em casa. Então eu colocava meu celular, o J5 que eu comprei com o meu dinheiro, que eu falei pra vocês, em cima de uma penteadeira que eu ganhei de uma amiga. E eu dançava por 2 horas de domingo a domingo. E eu era muito vergonhosa. Nunca que eu estaria aqui, ó, em frente à câmera conversando com vocês. Então eu era muito vergonhosa. E a casa nossa era virada pra rua. E como tinha comércio, movimentava bastante gente ali. E o que eu fazia, gente? Eu fechava a janela do quarto e a porta por conta de vergonha do meu pai e dos meus irmãos. Então vocês imaginem como que ficava ali dentro daquele quarto. Você já imagina, né? Mas enfim, aí passei pelo processo, emagreci na época 28 quilos. Fui de 85 para 62 quilos. Mantive meu corpo. E, gente, nessa mesma época eu comecei a trabalhar. Como eu bordava pedrinha, lembra que eu falei pra vocês? Eu bordava pedrinha. As minhas tias são todas costureiras, minha madrinha. Então, ela falou pra mim ir lá na patroa dela. Não vou falar o nome dela aqui, mas mandou ir lá e pedir serviço pra bordar etiqueta. Não sei se vocês conhecem a marca Lovender.
tem etiqueta que é de alumínio pra mim pegar. E eu fui lá pedir junto com uma amiga e eu, mesmo com vergonha, tinha uma desenvoltura em falar, né? Ela, de vez de pegar eu pra pegar pedrinha, pegou eu pra aprender a costurar. Sim, gente. Eu comecei, na verdade, como pessoa que ia dobrar roupa. Era uma empresa que faz camiseta polo, camisa, sabe? E aí eu comecei a dobrar e depois eu comecei a costurar. Aprendi a costurar na máquina reta. Isso foi durante as minhas férias da escola, de dezembro a fevereiro. Tinha só 14 anos de idade. Depois, ela queria que eu continuasse trabalhando o período o dia inteiro. E como no bairro da gente é pequeno, só tinha horário de aula amanhã e à tarde, não tinha à noite. Então eu não queria parar de estudar naquela escola, eu estava acostumada com aquela escola, eu era uma aluna CDF mesmo, exemplar. Então eu resolvi parar de trabalhar. Na época, gente, eu ainda vendia roupa e eu ganhava pra trabalhar, eu tinha 14 anos, gente, de menor, tá? Eu sou grata a essa pessoa por ter me dado a oportunidade, mas na frente, assim, foi também um peso pra mim, que eu vou contando pra vocês. Na época eu ganhava R$ 40 o dia inteiro pra fazer esse serviço, eu era uma aprendiz, né? E eu ganhava por dia, não era registrado. Eu comecei a trabalhar e ela falou que ia ficar comigo nesse serviço. E aí eu fui comprar um celular de 2000 e pouco, um A7, meu segundo celular. Eu só não sabia que depois, em fevereiro, ela não ia querer ficar comigo, porque eu ia ter que trabalhar só meio período, só na parte da tarde, já que eu estudava de manhã. Com o tempo, gente, eu descobri mais pra frente, no futuro, que ela me mandou embora por conta da minha própria madrinha. Sim, gente, hoje eu não tenho, tipo assim, eu não tenho nada de ruim contra ela, mas eu sei que foi ela que fez isso, na época me contaram. Me mandaram embora, porque como meu pai, gente, não parava em serviço nenhum por conta da minha mãe, a família não via assim. A família enxergava ele como uma pessoa que não queria nada com nada, falava que ele era vagabundo mesmo, tá? Essa palavra. E aí, gente, o meu pai, ele era muito de processar as empresas. Na verdade, não é processar, ele só corria atrás do direito dele. E a família falava, tá? Que ele colocava todo mundo no pau, tá? Falava desse jeito. E eu descobri depois que a mulher só me mandou embora porque a minha própria madrinha falou pra ela não ficar comigo, porque senão meu pai ia processar ou eu ia processar. O que não era verdade. O que a família não via é que era graças a esses direitos que meu pai corria atrás, que era só direito dele, porque se não fosse direito dele, ele não ia ganhar a causa, era o que nos ajudava, tá? Quando a minha mãe tava doente. E eles não via dessa forma. Tanto que depois, vou contar pra vocês, minha mãe caiu, ficou sem andar, e foi uma época que saiu um processo do meu pai que, tipo assim, ajudou muita gente. Mas enfim, aí eu parei de trabalhar, continuei só vendendo as minhas roupas. No final do ano, do meio do ano pro final do ano daquele ano que eu tô falando pra vocês, eu olhava meus primos junto com a minha mãe. A minha priminha tinha mais ou menos 6 meses, o meu primo acho que tinha uns 6 anos de idade, 7, uma coisa assim, e a gente olhava eles. No final desse mesmo ano, gente, a pessoa, né, que me contratou lá pra costurar, me chamou de novo pra trabalhar e eu voltei a trabalhar em dezembro. Aí eu já tava com meus 16 anos de idade, eu tava com 16 anos, e eu voltei a trabalhar nessa empresa no final do ano. A gente pagava aluguel, a gente morava numa casa que a gente pagava R$ 400, na época era muito, tá, gente? Porque a minha mãe recebia só um benefício, que é o benefício do LOAS, que é um benefício pela doença da pessoa e é um salário mínimo. E a gente passava necessidade e eu comecei a trabalhar de novo pra ajudar. Eu vi aquela oportunidade e fui trabalhar. E, gente, eu só não esperava que depois de alguns meses eu ia perder minha mãe. Sim, eu perdi minha mãe, tá? Eu voltei a trabalhar e eu resolvi que eu queria trabalhar o dia inteiro. E eu resolvi que eu ia estudar em outra escola, já que, como eu queria trabalhar o dia inteiro e no bairro que eu morava não tinha aula no período noturno, eu teria que vir estudar numa escola aqui da cidade, que é a cidade que eu moro agora. A minha mãe tinha pegado uma casinha popular. E essa casinha popular tinha que ser uma renda fixa de R$ 1.500 no mês. Então já tinha um salário mínimo que a minha mãe recebia, que era do benefício. E se alguém de nós, qualquer um de nós de casa, assinasse carteira assinada, a gente não conseguiria pegar a casa. E bairro pequeno, vocês sabem, gente, o povo fala muito, o povo fala demais, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, mãe, eu quero começar a estudar à noite pra trabalhar de dia. E ela falou, não, minha filha, não vai trabalhar de noite, não, que você não pode registrar a carteira. E aí, eu até falei, mãe, eu vou ver com a minha madrinha, de eu morar com ela, ela trabalhava no mesmo emprego que eu, né? Aí eu fico a semana inteira com ela lá, e final de semana eu venho pra cá pra pousar aqui na casa da senhora, né? Com a senhora e com o pai. E eu mando dinheiro aqui pra casa e dou o dinheiro lá pra ajudar, né? Eu converso com ela e eu acho que ela vai deixar. E nisso, gente, minha mãe falou, não precisa disso não, minha filha, fica tranquila, não vai precisar disso. E a partir daí eu comecei a achar algo estranho, gente. Muito, muito estranho, porque a minha mãe nunca tinha falado isso. Ah, e antes disso,
que eu tava esquecendo de falar pra vocês, a gente morava numa casa que o chão era vermelhão. Então eu sempre fui caprichosa. Quem me segue no Instagram sempre fala: Fran, você cuida tão bem da sua casa, é tão bonito ver você cuidando. E, gente, realmente eu cuido muito daquilo que Deus me deu, mas eu sempre fui assim e eu aprendi com a minha mãe. E a gente morava numa casa de chão vermelhão. E sabe aquela enceradeira antiga? Além de eu passar, eu já limpava a casa, fazia comida, como eu falei pra vocês, pra ajudar minha mãe. E além de eu passar cera no chão, eu passava enceradeira. E a gente tinha tapete na cozinha. E na nossa cozinha era o banheiro assim no canto, e aqui era a pia, e tinha que passar assim pra ir no banheiro. E eu tava lavando louça. Nessa época, uma prima minha morava com a gente, e a filha da minha prima, né? Minha prima de segundo grau, no caso, tava lá comigo. E a minha mãe foi passar e sem querer eu tinha derrubado água sem ver no chão. E a minha mãe deslizou, caiu, bateu o joelho. E continuou andando ali, não reclamou de dor. Como é bairro pequeno que a gente morava, tem aquelas festas, sabe? De santo. E como é bairro pequeno que a gente morava, tem aquelas festas que é da igreja, sabe? Do santo ali da igreja, da paróquia que a gente pertence ali no nosso bairro. E tem essa festa lá no nosso bairro, que geralmente ela era feita em abril, e a gente foi na festa. No último dia da festa, minha mãe foi, ela falou: eu vou embora que eu tô com dor na perna. Minha mãe deitou pra dormir e no outro dia não sentiu mais a perna. A partir daí começou de novo, gente, uma luta muito grande. Além da hemodiálise que a minha mãe fazia, a minha mãe ficou de cama. Eu passei, gente, a dormir, de vez de dormir no meu quarto, eu comecei a dormir, eu me emociono de lembrar, sabe? Eu passei a dormir no colchão, no chão, do lado da cama da minha mãe. Minha mãe gritava muito de dor durante a madrugada, então eu ajudava ali, passando a mão na perna. E, gente, como a gente não tinha muito dinheiro, eu me recordo até de... A minha mãe era boleira antes, né? De ter que lavar a minha mãe. Ela não conseguia sair da cama, e pra gente dar banho nela, tinha umas assadeiras assim, que ela fazia bolo grandona, assadeira, forma mesmo, sabe? De bolo quadrada, grande, e de alumínio. E a gente dava banho na minha mãe ali. Meu pai levantava, eu enfiava a assadeira e ajudava ele a dar banho na minha mãe. Foi uma época muito difícil, gente. Minha mãe tinha ferida, eu ajudava meu pai a curar. Então, daí que vem minha responsabilidade, entendeu? Eu passei por muitas e muitas coisas já. E aí, gente, o que aconteceu? Minha mãe ficou muito ruim. Ela fazia hemodiálise, ela passou a não conseguir ir de transporte público. Meu pai teve que mais uma vez sair de emprego para poder ficar levando ela todo santo dia de carro. A gente não tinha dinheiro na época. E foi o que salvou o meu pai, foi o processo dele que saiu, que foi o que eu falei pra vocês. Que era o que ajudava na gasolina, pra gente podendo levar. E eu era muito estudiosa, sempre fui muito dedicada na escola, muito dedicada. E eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio nessa época sem ir pra escola, pra poder ir levar minha mãe todos os dias na hemodiálise junto com meu pai. Que ela ficou sem andar, gente. Ela perdeu o movimento da perna. Foi muita coisa que aconteceu, mas assim, falando brevemente pra vocês, resumido, ela como ficou de cadeira de roda, né? Então meu pai pegava ela aqui por trás, pelos braços, e eu pegava pela perna e colocava no carro pra ir pra hemodiálise, que era na cidade vizinha, Mogi Mirim. Gente, cada buraco que passava o carro era um gemido da minha mãe, de dor, tá? Foi muito difícil. Enfim, da cadeira de roda, ela passou pro andador. Do andador, ela passou pra muleta. E antes de tudo isso acontecer, gente, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito feliz, muito alegre. Que ela chegava do tratamento em casa, nem parecia que ela tava chegando no tratamento. De tanto que ela sorria, que ela era alegre. Quem conhece a minha mãe vai saber muito bem que o que eu tô falando é real, tá? Nunca reclamava de nada. E eu me inspiro muito na minha mãe. Muito, gente, na minha mãe. E passou por tudo isso. E aí, gente, o que acontece? Como eu tava falando pra vocês. Ela pegou uma casinha popular. Eu nunca tinha visto a minha mãe tão desanimada. Quando ela falou aquilo pra mim, de eu falar de ir morar com a minha madrinha que não ia precisar, eu não entendi. Isso era em janeiro, tá? Bom, eu fui, fiz a minha matrícula na escola aqui da cidade pra estudar à noite. Isso foi no dia 18 de janeiro, me lembro muito bem. Dia 20 de fevereiro, o dia que a minha mãe completava mais um ano de vida. E, gente, eu comecei a sentir algo diferente no meu coração, sabe? Parecia que Deus estava falando comigo de alguma forma. E eu comecei a sentir algo muito estranho, e eu comecei a ver minha mãe meio que desanimada, diferente de antes, que era uma pessoa super alegre. E ela realmente estava cansada ali daquele tratamento, de todos, quase todos os dias ter que sair de casa. A minha mãe começou a ir na Unicamp, em Campinas, eu ia com ela para começar a ir numa fila de transplante de rim. Então ela começou a fazer hemodiálise segunda, quarta e sexta, e terça e quinta, que ela não fazia hemodiálise, a gente ia para Campinas de ônibus, e era muito cansativo para entrar na fila do transplante. E ela começou a desanimar, porque eu fico imaginando, gente, eu cansava só de estar junto, tá? Só de ir junto. Imagine ela que tava indo para fazer tratamentos. Então realmente não é fácil.
Um centro de hemodiálise não é simples, não é realmente fácil. Pra quem não sabe, né? O centro de hemodiálise, a pessoa que o rim não funciona, a pessoa não faz a urina, né? Então lá, chega lá, é uma máquina, eu não sei falar certinho pra vocês, pode ser que eu tô falando alguma coisa errada, mas a máquina filtra o sangue, tá? Uma vai puxando e vai limpando, sabe, o sangue, e tem o peso seco, que é o peso que a pessoa ganha ali, e através da máquina tira aquele peso. Então, o rim não funciona, então não vai filtrar, então não pode muito beber água, pessoas que fazem hemodiálise não pode comer carambola. Então, assim, bastante coisas mesmo, sabe, gente? E, como eu tava falando pra vocês, ela começou a ficar bem desanimada, coisa que eu nunca tinha visto, e Deus foi falando comigo. Era algo muito estranho. E, gente, minha mãe nunca tinha tido um aniversário. E Deus começou a tocar muito no meu coração. Muito, muito mesmo no meu coração, pra mim fazer o aniversário da minha mãe, e eu não entendia. E aí eu peguei e falei, não, vou fazer. Como eu tinha começado a trabalhar, igual eu falei pra vocês, em dezembro, eu tinha recebido o primeiro salário ali, no dia 10 de janeiro, porém eu tinha ajudado dentro de casa, pagado algumas contas, então não tinha sobrado dinheiro. E eu resolvi que eu queria fazer um aniversário pra ela, já que ela nunca tinha tido. Deus colocou essa desejo, essa vontade no meu coração e eu só obedeci. Peguei e falei, não, mãe, vou fazer um aniversário pra senhora, mas eu quero que a senhora convida só a Alice. Pra quem não sabe que a Alice é uma amiga da minha mãe, que ia todo santo dia em casa, todo final de semana ela ia em casa. Ela levava leite, ela que nos ajudou muito também, sou muito grata a ela. Ela é uma das pessoas que eu me considero minha segunda mãe mesmo, de coração. Ela é a única que eu considero depois da minha mãe, porque, gente, ela era muito boa com a gente, muito, muito boa, ajudava demais, sabe? Aí eu falei, vamos convidar ela e a gente faz alguma coisinha simples aqui em casa. A senhora me ensina a fazer um bolo, já que ela era boleira, porque até então eu nunca tinha parado pra aprender um bolo com a minha mãe, e a gente combinou assim. Porém, gente, um dia antes do aniversário que a gente tava programando, a gente passou perto da casa daquela minha prima, que eu falei pra vocês que morava com a gente, quando a minha mãe caiu e tudo mais. E aí, ela tava fazendo pastel, a gente sentou, conversou, e nisso, a minha mãe comentou com a minha prima que eu queria fazer um aniversário pra ela. Ah, essa menina que faz um aniversário pra mim, ela tá com medo de morrer. E nisso ela falou, gente, de morte. E sei lá, eu senti alguma coisa diferente, coisa que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. E eu senti, gente, era Deus falando comigo, sabe? O que aconteceu? A minha mãe resolveu que queria convidar todos os familiares. E, gente, era aniversário dela, eu falei, então convida, mãe. A gente fez uma festa, tá? Ela completou 44 anos dia 20 de janeiro. E a gente fez a festa no dia 27 ou 28, se eu não estiver enganada. Eu vou até deixar a foto aqui pra vocês, ó, do ladinho, pra vocês verem, do aniversário dela. E aí a gente convidou os tios e cada um levava 1 quilo de carne e um guaraná. E chegou no dia, gente, foi meus tios e alguns tios não foi porque não tinha dinheiro. E minha mãe começou a ligar e falar pros meus tios, ah, você não vai vir na minha festa? Ah, então depois no meu velório você não vai comer pão com mortandela e Coca-Cola. Isso virou uma brincadeira ali na hora, gente. Só que o que a gente não imaginava é que depois, gente, de uma semana e alguns dias, isso daí ia ser verdadeiro, tá? E começou essa brincadeira, meus tios muito brincalhão, entrou ali na brincadeira e tudo. E um dos meus tios que estava na festa, tá? Saiu no momento ali da festa pra fazer não lembro o quê. E aí minha mãe falou de cantar parabéns, aí o outro tio pegou e falou assim, calma aí que eu vou ligar pro Leandro pra vir voltar aqui pra poder cantar o parabéns. E aí esse meu tio ligou pro outro tio e falou, né, brincando, você não vai vir cantar parabéns porque a Nenê, o apelido da minha mãe era Nenê, a Nenê falou que se você não vir, você não vai comer pão com mortandela e Coca-Cola no velório dela. E aí meu tio foi, enfim, a gente acabou a festa. A minha mãe tava feliz nessa festa, com um sorriso assim que eu nunca tinha visto antes. No entanto, gente, que até as fotos que eu tenho, as únicas fotos que eu tenho da minha mãe era essa aqui, antes eu tinha muita vergonha. Eu não era de registrar nada, eu não era de tirar foto. Gente, eu era outra Franciele, tanto que hoje eu tiro muita foto, eu registro mesmo, eu tenho. Porque são lembranças, sabe? Apesar de às vezes eu tirar alguma foto e não gostar, eu guardo todas as fotos que eu tiro, gente. Todas, independente se ficou boa, se não ficou 100%. Porque são lembranças. E as únicas fotos que eu tenho da minha mãe. Enfim, acabou o aniversário. Minha mãe tava super bem. Isso foi num sábado. No domingo, minha mãe amanheceu ruim. Minha mãe amanheceu ruim, foi pro hospital, voltou pra casa. Na segunda-feira, gente, eu fui trabalhar. Como eu trabalhava, era assim, ó, era a nossa casa. Vou ver se eu consigo um vídeo uma hora pra vocês. Era a nossa casa, o mercadinho que eu falei pra vocês e o barracão do meu serviço. Então, de casa do meu serviço, 2 minutinhos. Do lado de casa mesmo, sabe? Aí, gente, eu fui trabalhar. E em determinado momento ali do trabalho, a minha patroa falou assim, Fran, vai lá chamar a fulana, que mora no final da rua, que era uma rua sem saída que a gente morava, pra vir trabalhar. E nisso, gente, eu fui e minha mãe não tava boa. Eu passei lá em casa pra olhar minha mãe. No horário de serviço, passei. E a minha mãe tava na cama de um jeito que eu nunca tinha visto. Deitada, com uma cara super abalada. E nisso, Deus começou a falar comigo. Durante o caminho que eu fui chamar a moça, eu comecei, né? Perguntar pra Deus. Nossa, Deus, a minha mãe não vai me ver casando. Nossa, minha mãe não vai me ver
tendo filho, minha mãe não vai me ver formando. Eu comecei a fazer pergunta pra Deus, sabe, gente? E eu senti algo diferente. Parecia que eu tava sentindo que a minha mãe ia partir. Deus falava comigo, mas da mesma forma que ele falava, ele ia acalmando. Gente, passou, tá? Eu já comecei a sentir muito. Passou aquele dia, eu comecei a sentir muito diferente, um jeito ruim. Comecei a atacar minha labirintite. E aí, na terça-feira, eu já não tava muito bem, tava sentindo tudo aquele clima, tudo aquele negócio, e eu não tava entendendo nada. E eu não saía de casa, gente. Eu sempre fui muito quieta, eu não saía, eu nunca fui numa balada, eu nunca fui numa festa sozinha. Eu, até os meus 17 anos de vida, era aonde tava José Augusto e Silvana, tava Franciele. Eu só andava atrás dos meus pais e nada além disso, gente, nada. Eu não pousava fora de casa, eu não saía de casa, era da escola pra casa, ajudar a minha mãe ali a cuidar das coisas e pronto, não fazia mais nada além disso. Aí, gente, eu comecei a sentir tudo isso. Aí na terça eu resolvi ir na casa de uma amiga e eu já tava, por causa da labirintite, com a vista muito ruim. Eu fui nessa amiga pra distrair, porque eu já tava sentindo algo muito estranho dentro de mim, um negócio, um aperto. E enquanto eu tava na casa da minha amiga, um tio meu foi me buscar e falou: o que você tá fazendo aí na rua? Você não tá às 11? Eu tava às 11, gente, sabe assim? Era uma crise de ansiedade já que tava dando em mim, porque eu tava no meio ali das pessoas, mas parecia que ia dar um treco em mim lá dentro, sabe? E meu tio foi me buscar e quando chegou em casa, a minha mãe tava super ruim, tava ainda mais ruim. A gente, como eu falei, somos católicos. A minha mãe, ela gostava muito de ir, né? A gente é católico e a mãe gostava muito de ir, gente. Nas terça-feiras tinha grupo de oração na igreja. E mesmo ela muito com dor, doente, ela foi no último grupo de oração na terça-feira. Nessa terça-feira ela foi no grupo de oração, voltou em casa, ela tava ruim, se meu tio me buscou. E aí, levou minha mãe pro hospital e foi quando a minha mãe se internou. Minha mãe se internou na terça, eu sentindo aquilo, Deus conversando comigo de uma forma que eu não tava entendendo nada, mas Deus falava comigo, gente. Vocês não entendem, eu não sei nem explicar. E aí, na quinta-feira, eu fui fazer um exame, porque eu tava sentindo muita falta de ar, um jeito muito ruim. E foi a última vez que eu vi minha mãe. Eu fui fazer um exame, eu subi no andar, fiz a visita pra minha mãe, tá? A minha mãe já tava amarrada, minha mãe já não tava muito consciente. E a única coisa que eu falei pra minha mãe foi: mãe, fique tranquila, estou cuidando da casa. E independente do que acontecer, eu sempre vou cuidar, tá? De mim e dos meus irmãos. Eu já tava me despedindo, gente. Deus já tava falando comigo. Deus tava mostrando que, diferente das outras vezes que a minha mãe passou por tantas coisas e tudo mais, daquela vez, gente, eu tava sentindo algo diferente. Das outras vezes eu, tipo assim, eu falava: Deus, por que comigo? Não, não vai levar minha mãe, batia o pé. Daquela vez, não, Deus tava me acalmando. Enfim, isso foi na quinta. Na terça-feira, gente, minha mãe faleceu, tá? Minha mãe faleceu. Antes dela falecer, ela foi transplantada pro hospital, que ela fazia hemodiálise, porque senão ela não ia aguentar ficar indo e voltando. Foi também muito difícil, tá? Nessa época, porque além de tudo que nós tava passando, os familiares ainda de ajudar, só estrovava. A minha prima, que um dia eu fui ficar com ela lá no hospital, sem meu pai pedir, porque como eu falei pra vocês, meu pai era muito parceiro. Ele não pediu pra ir ficar com a minha mãe e ela foi. E aí ela ligou em casa xingando meus irmãos, porque que meus irmãos iam ficar com a minha mãe. Tipo assim, querendo que os filhos fossem lá ficar com a mãe e eles não queriam. Pra não ver a situação que a minha mãe estava. Foi uma briga, gente. Eu lembro que o dia que a minha mãe foi transplantada, ligaram avisando. E coisa que demora 30 minutos, como eu falei pra você, daqui de casa até a casa do meu pai, né? Meu pai levou, naquele dia, 5 minutos, gente. Ele veio apodando tudo, eu e ele, Deus ali protegendo nós pra poder chegar no hospital, tá? Coisa que era pra levar 30 minutos, ele levou 5, de tão desesperado que ele veio, gente. Minha mãe foi transplantada, foi a última vez ali que eu vi, né, ela entrando na maca. Vi de longe, porque a última vez que eu vi mesmo foi o dia que eu subi lá visitar. Depois disso, a minha mãe faleceu na terça-feira. Gente, como eu falei pra vocês, eu tinha acabado de fazer uma matrícula numa escola nova. Eu fui estudar nessa escola nova de noite. Eu comecei a passar de filha, tá? Eu passei de filha pra mãe. Eu comecei a cuidar do meu pai, dos meus irmãos. Meu pai, que na época tava assim, querendo tirar a própria vida, falando bem sincera pra vocês. Eu comecei ali a virar uma mãe. Comecei a cuidar de casa, trabalhar, ir pra escola. Cuidar de casa, trabalhar, ir pra escola. Eu aguentei isso só um mês, tá? Eu acabei abandonando a escola. Eu era uma aluna muito CDF. Me doeu parar, mas na época eu não tinha muita escolha, gente. Eu preferia trabalhar. Por quê, gente? Porque o meu pai tava desempregado e meus irmãos. A gente pagava R$ 400 de aluguel. Já tinha aluguel atrasado, gente. E o próprio dono da casa, mesmo a minha mãe estando doente, ele muitas vezes quis tirar a gente da casa, sabe? Então era muito difícil, gente. Muito difícil. Eu nunca contei isso pra vocês, tô me abrindo, contando a minha história pra vocês entenderem como que eu cheguei na obesidade, na compulsão, na depressão, como que eu cheguei lá. Então eu preciso contar minha história pra vocês. E aí, gente, enfim, eu comecei a viver no automático.
Minha mãe faleceu na terça, na segunda eu já tava trabalhando, porque como eu disse pra vocês, eu ganhava por dia. Eu não era registrada. Minha mãe faleceu exatamente um mês antes de eu completar 17 anos. Ela faleceu no dia 5 de fevereiro de 2019 e eu faço aniversário dia 5 de março. Então, dia 5 de março eu completei meu 17, tá? Não foi fácil, foi uma época bem difícil, mas foi uma época que eu vivia no automático, porque menos de uma semana eu já tinha começado a trabalhar, comecei a estudar numa escola nova. Eu que era CDF, gente, tirava 10, 9, eu fiquei um mês na escola, eu não aprendi nada, porque eu passava mal, gente, na escola, juro pra vocês. Eu lembro que um dia tem um teatro dentro dessa escola, bem grande, e teve uma reunião pra falar de formatura do final do ano, e eu suava tanto, parecia que eu ia desmaiar, aquela crise de pânico, aquela ansiedade, aquele negócio dentro de mim. E eu parei, gente, que eu fiquei muito mal, eu tive que parar em um mês. Lembra que eu falei que eu tinha passado por um processo, emagrecido? Eu aguentei 2 anos, tá? Com esse processo até meus 16 para 17. E um mês que eu comecei aí, que a minha mãe faleceu, comecei a estudar. No mesmo dia que comecei a estudar, eu voltei a trabalhar depois do falecimento dela. Eu engordei 10 quilos, tá? A compulsão começou a tomar conta. Parei de trabalhar, comecei a viver no automático. E aí, gente, a minha vida se transformou. Eu comecei a viver pelos outros, tá? Pelo outro. E eu tinha prometido aquilo pra minha mãe. Entendeu? E antes dela falecer, até o dia que o médico mandou a gente visitar, ver, né? Porque o médico já sabia, né, gente, que ela ia falecer. Nenhum de nós quis ir, nenhum de nós filhos quis ir, ela já tava na UTI. Mas eu sentia que a minha mãe ia falecer, tanto que eu sentia, gente, que um dia antes dela falecer, que era pra gente visitar ela, eu sentia que era a última vez. Ou eu ia visitar ela ali na UTI, ou eu não iria ver mais, tá? Eu não fui, mas, gente, na hora que eu fui dormir, eu postei uma foto no meu status do WhatsApp e comecei a agradecer, sabe? Porque eu sentia, Deus falava comigo, gente, que era a última vez. E daquela vez, diferente das outras, eu não briguei com Deus, eu não, sabe? Eu falei, Jesus, faça a sua vontade. Se for pra ela ficar sofrendo, sabe? Ela descanse. Que ela tenha descanso eterno. E aí, gente, uma prima até falou, Fran, por que você tá postando isso? Viu os status e perguntou e eu não respondi nada. Enfim, nessa mesma madrugada, 5 horas da manhã, eu peguei, era 5 e 5 que eu acordei, eu senti um vento assim, mas eu não sabia o que que era. Deitei e dormi, passou um tempinho, ligaram falando que a minha mãe tinha falecido. Depois disso, gente, em novembro, a gente se mudou pra casinha popular que a minha mãe tinha pegado, tá? Ela pegou a casinha, ela não chegou a morar na casa, era o sonho dela ter a casa própria, mas não deu tempo dela morar na casa. E aí a gente mudou e a partir daí foi a primeira vez que eu tive um respiro, porque de R$ 400 de aluguel, gente, e água, força, meu pai já tava trabalhando, meus irmãos já estavam, mas sabe, deu um alívio, porque eu que comandava tudo ali na casa, apesar de eu ter, gente, só 17 anos, era eu que comandava, sabe? Então eu tive um respiro, gente, porque ali, a partir daquele momento, ao invés de a gente pagar R$ 400 no aluguel, a gente tava pagando R$ 80 na prestação de uma casa própria. E a partir dessa casinha, gente, que a gente pegou, a gente mudou em novembro, e eu conheço o Thiago, que é meu marido hoje, e começa a nossa história junto. E até eu chegar aqui nessa casa que eu moro, que eu mostro pra vocês, meu dia a dia lá pelo Instagram. E eu vou contar pra vocês como a gente conheceu a partir ali da casa nova no próximo vídeo, tá? Então, vou fazer a parte 2 do próximo vídeo. Quero muito que vocês assistam pra vocês entenderem bastante a história. Esse vídeo ficou comprido, mas é pra você me conhecer bem, tá? Nunca abri meu coração, nunca contei aqui pra vocês tudo isso. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar de entender um pouquinho da minha história e ver como eu cheguei até aqui. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouquinho da minha história. E não deixa de assistir o segundo pra vocês entenderem tudo o resto. Até os meus 22 anos, como eu tô aqui agora. E vocês me conhecerem nas redes sociais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a parte 2.